Eu sou Tamizes Melo, professora de Geografia, e estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Guia da Geografia. E hoje temos cenário novo! No vídeo anterior, sobre a diferença entre tempo e clima, vimos que o clima varia de acordo com os elementos e os fatores influenciadores do clima. E nesse vídeo vamos ver mais detalhadamente quais são esses fatores climáticos que vão interferir no clima. Mas antes eu tenho duas perguntinhas para vocês. Por que será que existe neve no topo das montanhas, independente do clima das regiões onde elas estão localizadas? E sabia que faz frio no deserto do Saara? Pode até chegar a nevar por lá? É sobre isso e um pouquinho mais que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Mas antes, solta a vinheta! Ainda sobre o vídeo anterior, vimos os elementos do clima e que os fatores eles influenciam as variações climáticas. Bom, se você não assistiu o primeiro vídeo sobre a variação de tempo e clima, vai lá, acessa o card aqui no nosso vídeo, assiste primeiro ele, depois volta pra gente dar continuidade no assunto, até para você não ficar meio perdido no que a gente está tratando aqui, beleza? Então, quais são os fatores do clima? Bom, existem 7 fatores climáticos. Neste vídeo, nós vamos ver apenas 4 para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Então, vamos ter uma terceira parte dessa série da diferença entre tempo e clima para concluirmos todos os fatores. Logo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para que assim que a gente poste o próximo vídeo, você já ficar ligado em todos os outros vídeos que a gente vier colocar aqui no canal. Certo? Então, o primeiro fator que nós vamos ver nesse vídeo de hoje vai ser a latitude. A latitude vem a ser a distância em graus de um lugar no planeta para o paralelo central. Mas onde fica o paralelo central? Bom, vou mostrar para vocês aqui no meu globinho. O paralelo central fica bem aqui, na linha do Equador, que tem esse nome derivado do latim equatore, que significa equilíbrio, porque a partir da linha do Equador, nós vamos dividir a Terra igualmente em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul do nosso planeta. Mas por que a linha do Equador fica exatamente aqui? Bom, nosso planeta Terra, ele não é redondinho, bonitinho como esse globinho, não. Na verdade, ele vai ter um formato geoide. Significa que a Terra ela é mais achatada nas regiões polares e mais gordinha aqui na região do Equador. Mais ou menos dessa forma que a gente consegue ver aqui no mapa. Achatada nos polos e gordinha no Equador. A circunferência equatorial da Terra tem aproximadamente 40.000 quilômetros. Devido a esse achatamento do planeta Terra, é que a linha do Equador se encontra como o paralelo central, porque ela vai dividir igualmente o nosso planeta nos 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Ah, para quem não sabe, paralelos
graus, sendo 90 graus para o hemisfério norte e 90 para o hemisfério sul. Bom, nessa região próxima à linha do Equador, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que vão ter esse nome por conta das constelações de Câncer e Capricórnio, a radiação solar bate de forma perpendicular e intensa. Com isso, essa faixa climática aqui vai receber uma maior intensidade de radiação solar. Vou fazer uma demonstraçãozinha para vocês agora. Vamos ao nosso experimento. Essa luzinha aqui vai ser o nosso Sol. Observe que quando o Sol bate aqui no planeta Terra, ele está iluminando mais justamente essa região aqui, entre os dois trópicos e a linha do Equador. Enquanto isso, os outros pontos do planeta não estão tendo tanta radiação solar. Com isso, a região entre os dois trópicos vai receber uma maior intensidade de radiação solar, logo vai ser a região mais quente do planeta, a zona tropical. Essa região aqui serão as áreas de baixa latitude, por estarem próximas à linha do Equador, que é o ponto zero. Quanto mais aumentamos a latitude, observem que menos luz está batendo no planeta, porque a radiação solar vai batendo de forma perpendicular. Logo, as áreas de altas latitudes recebem uma menor intensidade de radiação solar, como podemos ver nesse simples experimento que estou mostrando para vocês agora. Essa diferença da intensidade da radiação solar, como eu mostrei naquele pequeno experimento, vai ocorrer devido a esse eixo de inclinação da Terra, de aproximadamente 23 graus. Com isso, o Sol vai incidir de maneira diferente em cada parte do planeta, fazendo com que assim nós tenhamos variações climáticas de acordo com a latitude. Quando chegamos nas áreas de latitudes médias, que ficam situadas entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Capricórnio com o Círculo Polar Antártico. Nessa região, a radiação solar vai bater de forma oblíqua, quase raspando. Com isso, vamos ter uma diminuição na temperatura dessas regiões do planeta. Aqui nós vamos encontrar a zona temperada, onde vamos ter médias de temperaturas mais amenas e as 4 estações do ano bem definidas. Já as áreas de altas latitudes vão se encontrar nos círculos polares. Círculo Polar Ártico, que terá este nome devido à constelação da Ursa Menor, onde teremos a estrela Polaris, também conhecida como a Estrela do Norte, que ela fica alinhada com o eixo de rotação da Terra. O Círculo Polar Antártico, por sua vez, tem esse nome justamente por ser o oposto ao Ártico, Antártico. Nessas regiões de altas latitudes, o Sol vai bater de forma tão oblíqua que chega a ser quase que tangencial. Para vocês terem uma ideia, mesmo nos dias mais quentes de verão, o Sol não consegue derreter as geleiras que se encontram tanto aqui no Antártico quanto na região do Ártico. Com isso, teremos aqui e aqui as zonas polares. Uma curiosidade sobre essa região é que no período do solstício de verão, que acontece 21 de dezembro no hemisfério sul e 21 de junho no hemisfério norte, nós temos um fenômeno climático conhecido como
dia 21 de dezembro no hemisfério norte e 21 de junho no hemisfério sul, onde o Sol ele vai ficar 24 horas abaixo da linha do horizonte. No ponto central de cada polo, esses fenômenos podem durar até 6 meses e eles podem ser observados a cerca de 90 quilômetros de distância dos círculos polares. Além disso, nesses pontos centrais, o Sol ele só vai nascer e se pôr uma vez no ano. Porque no verão teremos 6 meses de sol e quando iniciar o inverno, 6 meses de noite. Esses fenômenos só ocorrem nos dois extremos do nosso planeta. Então, eu disse a vocês que essa região próxima à linha do Equador tem um clima muito quente, que é o nosso clima tropical. Mas se aqui é tão quente, por que existe neve no topo das montanhas peruanas e colombianas que estão aqui, ó, Colômbia, Peru, bem próximas à linha do Equador? Por que tem neve no topo dessas montanhas? Simples, devido ao fator da altitude. E esse é o segundo fator que vai interferir no clima, que vamos falar agora mesmo. A altitude vai interferir no clima da seguinte maneira: quanto mais alto, menor será a pressão atmosférica. Com isso, vai diminuir também a capacidade de reter calor naquelas regiões. Logo, quanto mais alto, menor será a pressão e menor será a temperatura também. Um bom exemplo disso acontece quando atletas de alto desempenho vão competir em cidades de altitudes elevadas, como a cidade de La Paz, que fica na Bolívia e tem 3.660 metros de altitude. E eles não têm o mesmo rendimento. Isso ocorre porque nas alturas, mesmo atividades cotidianas como a simples caminhada podem ser muito difíceis de serem realizadas devido à diminuição da pressão, que é o que vai facilitar a entrada do oxigênio nos nossos pulmões. Essa diminuição da pressão pode ser de até 10%. Em atividades de alto impacto, como um jogo de futebol, por exemplo, diminui ainda mais, para cerca de 28%. Além disso, diminui mais 10% a cada 1.000 metros de altura. Logo, a altitude vai interferir na temperatura e na pressão atmosférica, independente da latitude. E é por isso que na Cordilheira dos Andes colombianos e peruanos existe neve no topo das montanhas, mesmo esses países estando bem próximos à linha do Equador. Outros fatores que irão interferir na variação térmica são os efeitos da maritimidade e da continentalidade. E agora vamos ver os dois. As grandes massas de água demoram a aquecer e a resfriar, enquanto as áreas continentais resfriam e aquecem rapidamente. Um exemplo disso é quando vamos à praia, mais ou menos meio-dia, que está aquele sol bem quente, nós temos a areia quente e o oceano tá com aquela água gostosa, friinha. Agora, se formos à praia à noite, nós vamos encontrar a areia da praia
fria em temperatura ambiente e o oceano vai estar com aquela água bem morninha, gostosa de curtir à noite. Esse efeito é o efeito da maritimidade, ou seja, nas cidades litorâneas o mar vai servir como um compensador isostático, mantendo o equilíbrio da temperatura no local. Com isso, as cidades litorâneas não vão ter variações climáticas muito bruscas durante o dia. A temperatura máxima e mínima são bem próximas, como por exemplo Recife, que tem geralmente uma média de temperatura de 30 a 28 graus. Já no interior dos continentes vão aquecer e esfriar rapidamente. Com isso, se tem uma maior amplitude térmica, uma maior variação da temperatura durante o dia. Um exemplo disso ocorre nos desertos quentes, como o deserto do Saara, onde de dia tem uma média de temperatura de 50 graus, podendo chegar a 60 graus nos dias mais quentes de verão, enquanto à noite a temperatura baixa para 0 graus, podendo chegar até menos 10 graus à noite. Para vocês terem uma ideia, é possível até nevar no deserto do Saara. Sim, nevar no deserto do Saara, justamente porque, segundo os meteorologistas, as baixas temperaturas e a umidade do ar vindas da Europa, devido às massas de ar que a gente vai ver no próximo vídeo, oscilam a temperatura gerando neve. Essa neve derrete durante o dia à medida que a temperatura vai elevando. É um fenômeno raro, mas acontece. Uma dica importante é: não tem como ser influenciado pelo fenômeno da maritimidade e da continentalidade ao mesmo tempo. Por quê? Ou você está localizado no litoral, sendo influenciado pela maritimidade, ou você está no interior do continente, sendo influenciado pela continentalidade. Logo, um será o oposto do outro. Então é isso. Lembrem que teremos uma terceira parte do vídeo com a diferença entre tempo e clima, com os outros 3 fatores que vão interferir no clima. Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Dúvidas e sugestões pode deixar nos comentários desse vídeo e fico por aqui. Então, um beijo para vocês e até mais!